devido à temática abordada no vídeo anterior, algumas pessoas me apontaram que existia muito material a ser ainda debatido. E eu quero hoje então aproveitar esse segundo vídeo da semana para trazer um pouco mais sobre as questões da intolerância, quais são as raízes dessa intolerância e como a gente pode vencê-la para tornar a nossa sociedade de alguma maneira melhor. Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Um Contraponto. Meu nome é Vitor Souza, eu sou teólogo, escritor e roteirista. E hoje eu quero ampliar um pouco mais o assunto do vídeo anterior, onde eu falei sobre intolerância. Pois bem, no vídeo anterior eu apontei o fundamentalismo como um dos fatores preponderantes para a construção desse pensamento intolerante em vários setores da sociedade, dentre eles os setores religiosos, especialmente entre os setores evangélicos. Bom, o que acontece é que o fundamentalismo, via de regra, ele vai acabar acrescentando ao pensamento de muitas pessoas uma gama de situações em relação à religião do outro ou aos aspectos de diferença do outro e que acaba gerando uma incoerência. Hoje eu quero ampliar um pouco mais essa mesma argumentação. Na época em que eu estava no seminário, eu fiz seminário numa instituição protestante, uma instituição batista, né? Essas provocações já vinham comigo. Uma das coisas que eu comecei a refletir e pensar era que a gente tinha, por exemplo, no seminário, uma disciplina chamada hermenêutica. Hermenêutica é essa ciência ou arte de interpretar textos. E a gente estuda a hermenêutica enquanto teólogos para interpretar os textos bíblicos, né? O que acontece é que hermenêutica é uma palavra que deriva, né, do grego, traz na sua formação, né, da palavra o termo que vem de Hermes. Hermes é esse deus grego que na mitologia é responsável pela comunicação entre os deuses e os homens. E o que acontece é que os deuses não sabiam falar a linguagem dos homens e nem os homens sabiam falar a linguagem dos deuses. Hermes era então esse deus que conhecia tanto a linguagem dos homens quanto a dos deuses e ele era responsável por levar e trazer essas mensagens. Ele era responsável por adaptar para a linguagem dos deuses aquilo que os humanos falavam e adaptar para a linguagem dos humanos aquilo que os deuses falavam. Então esse Hermes era um deus que transitava entre esses dois mundos. Uma das representações de Hermes é justamente o pé com asas, que na mitologia romana veio a ser utilizada por Mercúrio. Depois vocês pesquisam no Google. Eu acho que é Mercúrio. Mas enfim, um pé com asas, essa transição entre dois mundos. Eu fiquei me perguntando por que a gente não tinha num curso cristão, né, num curso de teologia eminentemente protestante, a gente não tinha dificuldade de lidar com um termo cunhado a partir de um deus grego, né? E lembrei que no panteão afro-brasileiro, né, no candomblé, você tem o orixá que também carrega essa função, né? Ele que é o Senhor dos Caminhos, Exu, consegue também transitar entre os deuses e os homens, levando as mensagens de um para o outro, exatamente a mesma função, mas a gente, com Exu, demoniza. O que acontece é que Exu tem a mesma função, e aí eu fiquei pensando enquanto isso, né, se Exu tem a mesma função e ele serve como também um intérprete, alguém que faz a mediação entre os deuses e os homens, por que a gente pode chamar essa disciplina em que se interpreta os textos sagrados de hermenêutica, né, que vem de Hermes? E por que a gente não poderia, por exemplo, chamar essa disciplina de exunêutica? Algumas pessoas, quando eu fiz essa provocação, entenderam a provocação, entenderam que a gente tem problemas em conviver com a religião afro-brasileira. A gente foi
cunhado em pensá-la como uma religião inimiga, uma religião que quer fazer o mal, quando não é verdade. E o curioso é que depois que saí do seminário e já estava ensinando em outras faculdades, em outros lugares, eu continuava fazendo essa mesma provocação. Calhou-me de ser professor de hermenêutica e de interpretação bíblica, e eu fazia justamente essa mesma provocação enquanto professor. Os alunos começaram a refletir sobre essa questão a partir dessa ótica, mas teve um dele que chegou à brilhante conclusão de que ele não ia chamar nem de hermenêutica nem de exunêutica, ele ia chamar de Jesusnêutica. Essa compreensão incoerente, ela parte justamente desse fundamentalismo que não consegue compreender o diferente e, mais do que não compreender o diferente, não se abre para as experiências daquilo que seja comum entre todas as religiões e não se abre para aprender com o diferente, aprender com o novo. E talvez isso seja uma das grandes questões que hoje nos tragam problemas, né, em relação à convivência, à forma de viver em sociedade, justamente porque a gente não consegue pensar a diferença do outro como uma vantagem. Às vezes o fundamentalismo ele se revela em situações muito sutis. A pessoa ela não percebe que ela está sendo fundamentalista, e se você se referir a ela como um fundamentalista, talvez o discurso dela seja algo do tipo: mas eu não sou fundamentalista. Eu até tenho amigos que são do candomblé ou que são de outra religião, mas só que é esse mais que começa o fundamentalismo. Porque não tem que ter mais. Quando você respeita a religião do outro, quando você dialoga com esse outro, você se torna melhor representante da sua religião, enraizando e entendendo a sua religião a partir do outro. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem acompanhando essa jornada comigo. Se vocês tiverem qualquer dica, dúvidas, comentários a fazer, temáticas a serem discutidas, coloquem aqui nos comentários. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo, isso é muito importante também. Inscreva-se aqui no canal, no cantinho aqui você tem essa opção. Você já sabe. Se você gostou, indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos. Um abraço, até o próximo vídeo. Essa opção agora entrou uma ventania que agora Yansan resolveu dar o jeito dela.